Bom dia a todos. Bom dia. Obrigada por estarem connosco aqui. Se alguma vez já se cruzaram com as nossas manhãs na rádio, e eu sei que sim, várias vezes, quase todos, sabem que nós temos um conjunto de temíveis avaliadores sempre prontos a chumbar ou a passar, poucas vezes, os protagonistas da atualidade. Os nossos convidados esta manhã não têm um ar nada temível, vamos ver, não são assustadores, mas também estão prontos para dar notas. Joana Carneiro, mestrina, conselheira de Estado, quis mesmo estar aqui para cumprir este compromisso, mas tem outro compromisso logo a seguir e por isso vamos começar por si. Quer dar uma nota boa a duas pessoas. Sim. Olá, bom dia a todos, parabéns ao Observador, olá Sara, olá a todos, bom dia. Sendo um dia de festa, penso que temos que dar boas notas. E como o Observador e este momento é tão virado para o presente, mas também virado para o futuro, eu gostava de realçar o trabalho e a personalidade de dois maestros, uma vez que estamos a falar daquilo que fazemos e daquilo que sabemos. E há dois maestros que, no mundo da direção da orquestra, são, de facto, jovens maestros, o Dinis Sousa e o Martim Sousa Tavares, que, aliás, faz parte desta família do Observador, e são dois jovens maestros que têm um trabalho muito expressivo e muito relevante, não só em Portugal, mas, por exemplo, o Dinis fora. Eu tenho uma dificuldade em dar uma nota formal, mas sendo obrigatório, seria muito perto do 20. Porquê? Porque são realmente excelentes. E o Dinis... Eu, em 2020, estava, mesmo antes da pandemia começar, eu conheço o Dinis há muitos anos, e eu estava na Escócia, na Ópera da Escócia, e houve um membro da orquestra que me disse assim: um jovem maestro português esteve na nossa orquestra, na Royal Northern Sinfonia, e foi como se uma luz brilhasse de repente. E essa luz era o Dinis Sousa. Depois disso, foi nomeado maestro principal dessa orquestra, e recentemente, por virtude de a um acontecimento com o maestro do qual era assistente, ter cancelado uma série de concertos, o Dinis teve que, como nós costumamos dizer no nosso meio, substituir esse maestro. Fê-lo com excelência e o resto é história. E o Dinis tem feito um percurso extraordinário, agarrou esta oportunidade e levou-a aos mais altos níveis. Acaba de fazer duas séries das Sinfonias de Beethoven, uma em St. Martin's in the Fields, outra na Philharmonie de Paris, com uma enorme aceitação, mas, sobretudo, eu gostaria de realçar essa aceitação dos pares, essa luz que brilha e que os músicos que trabalham com ele compreendem e reconhecem. Por outro lado, mas está a fazer esse caminho por causa desse espaço lá fora? Também, mas depois há o que ele tem contribuído também para o nosso país, porque há 10 anos, 11 anos, o Dinis fundou uma orquestra chamada Orquestra de 21, uma orquestra que junta jovens portugueses que vivem fora do país, trabalham fora do país, mas que se juntam em Portugal para fazer concertos por todo o país. E, deste modo, eu vejo o trabalho desta pessoa como uma excelência, como um dar de volta, uma excelência interior que depois reflete no seu trabalho em Portugal e fora de Portugal. Eu acho que é uma grande inspiração para todos nós, mais novos, mais velhos, daquilo que nós criamos em Portugal e que depois, por mérito próprio, estas pessoas elevam ao mais alto nível. E depois também Martim Sousa Tavares, não é? Sim, o Martim Sousa Tavares é outra luz, digamos assim. E eu, no Martim, há uma expressão, eu vivi muitos anos nos Estados Unidos e eu não sei se traduz bem em português, mas nós falávamos entre nós, às vezes, quando reconhecíamos uma pessoa, como eu vejo o Martim, como um Renaissance man. E, grosso modo, uma pessoa que tem uma profundidade em diversas valências. Portanto, dizer que o Martim é um maestro não chega para o descrever. E o Martim escreveu agora um livro muito bonito, com uma série de experiências, de histórias, de reflexões sobre eventos da sua vida, sobre momentos da cultura que o tocaram em particular, mas, no fundo, é uma pessoa que nos comove e nos alerta para esta necessidade do humanismo, do lugar da cultura para todos,
uma pessoa que nunca desistiu, que foi para fora estudar, esteve em diversos universos a tentar saber cada vez mais, falar cada vez mais línguas. É assim que eu vejo o Martim. E quando eu falo neste Renaissance Man, é uma pessoa que se aprofunda em diversas áreas, sem nunca esquecer o lugar que ele tem na sociedade. E fundou um projeto muito bonito, a Orquestra Sem Fronteiras, que tem sede fora da capital, para promover duas coisas. Por um lado, o talento jovem e, como em todas as áreas, na música, há aqui um hiato entre a formação profissional e depois chegar às orquestras, que muitas vezes os jovens não têm como continuar, como sedimentar esses conhecimentos antes de estar a tempo inteiro no mercado de trabalho e antes de ter uma oportunidade de relevo. E a Orquestra Sem Fronteiras cumpre também esse espaço. E, por outro lado, é um projeto que procura chegar à comunidade. E a comunidade toda ela. Não só aqueles que sabem música, aqueles que ouvem música, mas o Martim fala desta experiência como, por vezes, fazer concertos em locais onde nunca se ouviu uma orquestra a tocar, onde nunca se ouviu falar de música formal ou informalmente daquela forma. Então, eu creio que o Martim tem um contributo muito importante como artista, também é o mestre principal da Orquestra do Algarve, e aí, claro, cumpre o seu desígnio como maestro, mas é uma pessoa muito completa, muito boa, com muito para nos dar, e com 31 anos com este legado, eu creio que se calhar só não daria 20, porque ainda terá mais 30 ou 40 anos para criar esse legado. Mas são duas pessoas que eu acho muito inspiradoras, com um interior e um exterior muito bonito para nos mostrar. Nós, quando falamos de cultura, é muito comum falarmos de falta de apoios, de uma fatia muito fina no orçamento do Estado. A minha pergunta é se nós estamos a dar condições ou se temos condições para fazer nascer mais Dinis e mais Martins, ou se o Dinis Sousa e o Martim Sousa Tavares, na área da música, são dois seres extraordinários, mas difíceis de repetir. Eles são seres extraordinários pelo seu talento próprio e, sobretudo, pelo trabalho e como elevam esse talento. Acho que Portugal prova continuamente que tem condições muito boas ao nível da educação musical, a promoção da música, digamos assim, ao nível da educação, tem um nível altíssimo e só dessa forma se pode produzir o talento que nós temos. Quando nós olhamos para as escolas fora de Portugal, há muitos portugueses. Eu trabalho em todo o mundo e encontro portugueses em todas as orquestras e muitos deles ao mais elevado nível. O que eu quero dizer é, nós temos uma capacidade e uma qualidade enorme ao nível da educação, mas há que não reduzir o esforço pessoal de pessoas como o Martim e o Dinis, que eles próprios, do nada, criaram estes projetos. Com certeza com apoios de muitas pessoas e instituições e com prémios já reconhecidos depois do seu trabalho, mas sem essa resiliência, sem essa vontade, sem esse trabalho árduo, nunca teriam conseguido. Então, claro que sim, nós temos condições para criar músicos muito bons, mas olhando para outros países, como a Suécia, que acaba por ter uma dimensão com a qual podemos comparar humanamente, claro que temos uma fatia cultural em termos musicais muito diferente. Mestrina Joana Carneiro, muito obrigada por ter estado na Conferência do Observador e por fazer parte do Clube dos 52. Obrigada. Por favor, sinta-se à vontade. Muito obrigada a todos. Obrigada por ter estado aqui. Obrigada. Vamos prosseguir. Gustavo Jesus, psiquiatra, diretor clínico do PIN, dirige agora o Serviço de Psiquiatria e Saúde Mental do Hospital de Vila Franca de Xira. Na saúde, a música é outra? Bem, antes de mais nada, muito bom dia, muito obrigado pelo convite. Eu sou ouvinte do Observador, da Rádio Observador, e sou leitor do Observador, portanto é particularmente honroso para mim. Obrigado eu. E por isso é para mim um grande prazer fazer parte deste painel. E olá ao painel e à Sara e a todos os presentes. A música é outra na área da saúde,
E, precisamente, por eu ser da área da saúde e por a área da saúde estar a atravessar uma crise tão grande, que acho que é óbvia para toda a gente, não só para quem ouve as notícias, como para quem recorre aos serviços de saúde, que eu decidi pontuar ou classificar alguém da área da saúde e eu também, à semelhança da mestrina Joana, quis pontuar pela positiva, quis classificar pela positiva. Sobretudo porque também é verdade que, apesar de termos pouco tempo para avaliar esta pessoa e, portanto, pelo pouco tempo em funções e pelo pouco tempo em que foram apresentados resultados, eu acho que o pontapé de saída é positivo e, portanto, eu quero dar uma nota positiva e, por isso, eu vou classificar a Ministra da Saúde, Ana Paula Martins, que eu não conheço pessoalmente, mas que, em muito pouco tempo, parece-me dar um sinal de que reconhece e de que avalia, de forma mais ou menos adequada, os problemas atuais da saúde. E, aliás, como nós estamos aqui a avaliar os últimos 10 anos e a planear ou a pensar nos próximos 10, não há dúvida nenhuma que a saúde é um dos setores basilares que vai ter que ser avaliado e pensado e repensado, porque se ele já está assim como está, eu não quero pensar pessimisticamente no que pode acontecer nos próximos 10 anos. E por isso não corremos o risco de viver de planos de emergência? Isso é uma excelente pergunta, mas eu acho que o plano de emergência, e eu, aliás, ainda não disse que nota é que ia dar à Ministra. Já lá chegaremos. Já lá chegaremos. Mas já agora queria dizer que, vamos dizer que isto é a nota do primeiro período, porque é uma nota boa, é uma nota positiva, mas não é tão boa que ainda não possa subir. Com espaço para melhorar. Portanto, eu quero dar espaço para melhoria de nota, mas também, mediante aquilo que ela for fazendo e demonstrando nos próximos meses, a nota também pode vir a descer. E, já que falo do plano de emergência, eu acho que o plano de emergência é um exemplo de uma boa capacidade de reconhecimento. Claro que o nome plano de emergência pode ter essa conotação de não bate mais muito certo penso com a ideia rápido. da reforma, não é? É verdade, é verdade. E de facto eu acho que o plano de emergência tem um nome infeliz, que provavelmente é herdado da época da campanha eleitoral, porque na campanha eleitoral foi anunciado que nos primeiros 60 dias ia ser publicado um plano de emergência, mas esse plano de emergência é mais do que um plano de emergência da minha leitura externa, que não faço parte, mas da leitura que eu fiz do plano. Elencaram 5 áreas preferenciais de ação: os cuidados de saúde primários, a saúde materno-infantil, a saúde mental, da qual eu sou particular interessado, as urgências e o acesso de uma maneira geral. E a questão do acesso é particularmente importante, porque, curiosamente, li hoje no Observador uma notícia sobre um índice publicado pela Nova, não pela Nova SBE, mas pela Nova IMS, que publicou um estudo, um relatório extenso, com várias variáveis que eu acho que vale a pena analisar. Algumas delas resultantes da avaliação que o público faz da saúde e, basicamente, as pessoas avaliam o acesso como pior, avaliando, e isso é objetivo, os tempos de espera como cada vez mais altos e o acesso aos cuidados de saúde cada vez pior e, curiosamente, avaliam positivamente os profissionais de saúde e a informação que esses profissionais lhes passam. E já agora, também é importante reconhecer que estes dados são de 2023 e representam um agravamento face a anos anteriores e ainda que a própria OCDE estima que cerca de 13% dos portugueses considera a sua saúde má ou muito má versus cerca de 5% dos outros países da OCDE, da média. Portanto, a saúde em Portugal não está bem. Não só a saúde das pessoas, como a avaliação que se faz dos cuidados e do acesso a esses cuidados. E, de facto, no acesso aos cuidados, o plano de emergência mostra alguns esforços. E é certo que esses esforços, em 2 linhas principais, a forma de financiar quem está a fornecer esses cuidados, ou seja, através da utilização de incentivos, através de novos modelos de gestão do ponto de vista das equipas, com as OSFs modelo B e modelo C. E com também mais autonomia CRIs, para as instituições. E eu espero que a autonomia seja posta efetivamente em prática, porque o que se passava, e era anunciado em momentos anteriores, que iam aumentar a autonomia, mas a gestão dos serviços de saúde, sobretudo dos públicos, estava altamente centralizada em tempos recentes na direção executiva e isso não é positivo porque não dá flexibilidade e agilidade. Já agora, a esse propósito, eu ouvi muitas vozes levantarem-se contra a ideia dos incentivos e eu percebo isso e eu reconheço que, e eu digo, aliás, este é um dos fatores pelos quais eu acho que a nota da Ministra ainda pode vir a descer, não sei, mas tem a ver com, aliás, os sindicatos médicos foram dos primeiros a manifestar-se contra isso, não é? Que as pessoas não querem continuar a trabalhar por incentivos, querem aumentar as suas remunerações base, e aliás ainda hoje ouvimos a Presidente da Pordata a falar-nos sobre os fossos entre salários médios, e não há dúvida, aliás ainda ontem foi manchete do Diário de Notícias, primeira página, que os médicos, apesar do aumento salarial que foi acordado no governo anterior, continuam com uma perda de poder de compra de cerca de 17%.
E, portanto, é provavelmente das classes com maior perda de poder de compra, e isso é relevante depois para a retenção de talento nos serviços. Mas só aqui, voltando atrás, a questão dos incentivos não pode ser a única medida, mas não deixa de ser positiva, e eu reconheço acho que é importante reconhecer que a Ministra, nomeadamente das suas intervenções públicas, numa entrevista que fez à Renascença e à SIC Notícias, dizendo que todos estes incentivos serão encaixados no orçamento anterior, no fundo aumentando a efetividade dos custos e não amplificando os orçamentos. Isso é também muito importante, porque já se gasta muito dinheiro em saúde. Só que é curioso que esse mesmo índice da nova IMS, que foi publicado hoje, ou que vai ser hoje apresentado, mostra-nos que nos últimos anos, apesar de um aumento do investimento, houve uma diminuição da produtividade, houve uma diminuição da atividade clínica. E, portanto, não basta dizer assim, vamos investir mais dinheiro, vamos pôr mais dinheiro em cima dos problemas, porque os problemas não se resolvem afundados em dinheiro. E isso... Mas ao longo da sua carreira, curtíssima, porque é novíssimo... Não tu é muito bem conservado. Quantas vezes é que a saúde mental apareceu como prioridade, pilar fundamental, e depois não aconteceu nada? Isso é verdade. Percebo isso, mas a minha resposta seria provavelmente nenhuma, porque eu nunca ouvi a saúde mental a ser posta como prioridade. A saúde mental só veio para cima do palco após a pandemia. Sim, mas ali em 2021 começámos a ouvir falar muito de como era uma começámos, prioridade. mas não aconteceu nada. Passaram 3 anos. Foi verdade. Mas, e já agora, também devo chamar a atenção para uma coisa que me parece positiva neste plano, chamado plano de emergência, que eu acho que não devia ter esta designação, que tem a ver com a saúde mental, porque na saúde mental portanto, enumeram-se algumas medidas que nunca se tinham ouvido em planos anteriores, porque basicamente a única coisa que antigamente se falava era aumentar o número de consultas de psicologia, que é uma coisa muito importante também, no fundo aumentar as equipas comunitárias, acho que toda a gente já ouviu falar muito disso, mas descurando coisas como os serviços de urgência psiquiátricos, os internamentos de psiquiatria. Eu acho que parece que deixou de existir o problema de ter que internar pessoas com doença mental. Sim. Porque desinstitucionalizar, fechar hospitais psiquiátricos, fechar camas e meter as pessoas onde? Ainda ouvi esta manhã no Rádio Observador falar sobre a rede de cuidados continuados, que é fraca e fraquíssima, e penso que espero que seja refortalecida nos próximos anos, porque, nomeadamente a doença mental aguda grave, as psicoses, as ideações de suicídio, são pessoas que requerem internamento. E uma das coisas que está elencada neste plano é garantir que existem camas de internamento agudo suficiente para abarcar estes problemas, coisa que até agora nunca tinha sido uma preocupação. E por isso, eu acho que a preocupação com a saúde mental é recente, mas agora parece-me ter um olhar diferente. E esse olhar diferente eu espero que seja posto em prática. Então, e qual é a nota? Mas eu posso, antes de dizer a nota, dizer mais uma coisa. É porque eu acho que tudo isto é possível, e ainda agora ouvi o CEO da KPMG falar disso, se olharmos para a retenção de talento. E isso eu acho que é o principal problema. E é isso que eu acho que pode fazer descer a nota da Ministra. Porque se a Ministra não compreender que não se fazem omeletes sem ovos e, portanto, não vale a pena fazer incentivos infinitos e horas extra infinitas pagas a preço de ouro para melhorar os resultados em saúde, isso não vai ser possível. Portanto, tem que se perceber que é preciso valorizar os profissionais de saúde, e não estou a falar só de médicos, os enfermeiros começam a escassear também. Há serviços que vão fechar por falta de enfermeiros. Portanto, é preciso motivar as pessoas para estar lá. Uma das formas de motivar pessoas é pagando-lhes mais. Mas todos os estudos, em termos de recursos humanos internacionais, eu interesso muito para esta área também da saúde mental nas organizações e dos seus colaboradores, mostra-nos que neste momento o salário não é a principal prioridade para os trabalhadores. Os salários são importantes e eles têm que ser aumentados, não há dúvida nenhuma, mas também a flexibilidade da contratação. Uma das coisas que no governo anterior era uma obsessão era as 40 horas semanais. Ora, os profissionais de saúde, particularmente os médicos, são a única classe que ainda está há 40 horas na função pública, e isso é altamente desmotivador, sobretudo ganhando tão pouco. E vamos reconhecer, talvez seja necessário reconhecer, que o SNS nunca vai conseguir pagar tanto como os privados. E, portanto, vai ter que cativar as pessoas de outras maneiras, flexibilizando a forma de contratar, diminuindo os horários de trabalho. É melhor ter 2 enfermeiros a 20 horas do que nenhum a 40, não é? Portanto, só reconhecendo isto é que eu acho que a Ministra pode subir a nota e acabar a sua legislatura, espero eu, com uma nota ainda mais positiva. Qual nota? Eu vou-lhe dar um 16, que é uma nota positiva, mas que tem margem para descer ou para subir, dependendo do que for feito nos próximos meses. Um 16 que pode subir se houver essa reforma de fundo. E por falar em reformas, Miguel Saraiva, arquiteto, CEO de uma das empresas mais importantes de arquitetura no país, quer falar de uma reforma importante que foi o Simplex.
Mas Sim. para dar 2 notas, ao que julgo saber. Sim, não sou muito bom a dar notas, também não fui muito bom a recebê-las, por isso tenho algum receio deste momento. Em primeiro lugar... Mas pode vingar-se agora. Vou tentar. Estas oportunidades são raras e têm que ser elevadas. Em primeiro lugar, os parabéns ao Observador. Obrigada. 10 anos é um princípio de vida extraordinário e com tanto reconhecimento, e isso é sinónimo do bom trabalho que têm feito ao longo dos anos. Obrigada. Sim, mas antes de ir ao Simplex, porque o Simplex aparece para um tema que também é muito transversal na sociedade portuguesa, a seguir à música, que é transversal, e à saúde temos a habitação. E o Simplex vem responder, de certa forma, a essa urgência de habitar. E vou pelo lado positivo, vou começar pelo lado positivo. Trazer para cima da sociedade uma discussão tão transversal, eu acho que isso é positivo. Raramente, na minha geração, falou-se sobre habitação como se fala hoje. Mas para se falar de habitação tem que se ir um bocadinho mais atrás. E era importante falar de território, falar de cidade e depois falar de habitação. E por isso responder de uma forma positiva a este desafio, onde o Simplex terá um papel preponderante, na minha perspectiva, e será talvez o ator principal, visto que nós temos uma grande dificuldade em licenciar e em aprovar projetos, a metê-los no mercado e prestar o serviço público que é as pessoas habitarem, o Simplex vem reduzir substancialmente os prazos de aprovação e vem reduzir uma coisa que é muito importante na função pública ou na administração pública, que é o número de atores a pronunciar sobre o mesmo assunto. E por isso, esse encurtar de tempo é fundamental para responder a esta urgência. Mas também temos que aproveitar esta oportunidade pela positiva para pensar a cidade como um todo. A cidade só responde aos seus desígnios se for inclusiva. E aquilo que nós temos vindo a observar nos últimos tempos é que ela cada vez é menos inclusiva. E por isso esta questão da habitação e do desenvolvimento dela passa por pensar o território, desenvolver a cidade, espaço público. O espaço público é o ator principal de todo este processo da construção, criar equipamentos estruturados que respondam às necessidades óbvias da população. As cidades estão a crescer, estima-se que em 2050 3 pessoas em cada 4 vivem em um ambiente urbano, e as nossas cidades, que já estão algo destruturadas, não estão preparadas para estes movimentos migratórios dentro dos países e de fora dos mesmos. E por isso eu acho que a minha nota é um 15 para o tema, porque é transversal, mas algo preocupado, até porque não depende só da nova legislação, da vontade política, também depende muito dos meios disponíveis para fazer acontecer. E nós temos um grande problema de mão de obra no setor da construção civil, temos um problema de mão de obra em termos de qualidade, por isso houve uma imigração de mão de obra altamente qualificada para o centro e para o norte da Europa, e aquela que nós estamos a recepcionar tem muito menos qualidade. E por isso nós estamos a construir, infelizmente, com mais legislação, com mais obrigação, mas com menos qualidade final. E a qualidade de habitar faz parte da saúde pública. Por isso eu darei um 15 a este tema, que vai-nos acompanhar nas próximas, pelo menos, 2 décadas. Por isso, quando o Observador tiver 30 anos, nós estaremos, com certeza, a responder aos desafios de hoje. E não quer dar uma nota à qualidade, ficamos pelo 15. Ficamos pelo 15. Isto hoje vai ser só boas notas. Temos de contratar estas pessoas para o vencedor todas as semanas. O Pedro Bidarra, consultor de comunicação, dispensa apresentações, escolheu avaliar uma coisa muito concreta. Uma metáfora. Vou avaliar uma metáfora. E sou o último, pelos vistos, portanto, vamos fechar isto e almoçar, que sempre é uma coisa muito portuguesa. 3 pequenos assuntos. Um é 50 anos, do 25 de Abril. Eu nasci, quer dizer, quando o 25 de Abril aconteceu, eu já era nascido. Portanto, vivi o PREC na adolescência, altura fantástica, a nossa democracia, e como estamos aqui na nova SBE, quero avaliar o acionista.
porque o que nós temos foram 50 anos e, ouvindo há bocado a Luísa Louro e ouvindo o Observador quase todos os dias e outros meios, nós temos a sensação que 50 anos não foram suficientes. Passaram 50 anos e eu lembro-me do país que era e muito aconteceu, mas parece que não foram suficientes, que em 50 anos não bastaram e eu pergunto-me, mas quanto tempo é que é preciso para sermos um bocadinho mais prósperos, um bocadinho mais saudáveis, para termos habitação, para termos melhores artistas, enfim, quanto tempo é que será preciso? E o que acontece é que eu também tenho uma sensação, pode ser uma ideia que me acompanha, que acompanha a minha biologia. Eu já fui novo e enérgico e agora estou pouco enérgico e muito menos novo, mas eu tenho a sensação que ali, a meio do percurso, a democracia perdeu o gás. Ana Fosse ficou assim adoentada, não é? Constipada, muito queixosa. E a meio deste período, o acionista, que é, afinal, aquele que vota para... É o que vai à Assembleia Geral de 5 em 5 anos, não é? 4 em 4 já não sei. Vai à Assembleia Geral eleger os corpos dirigentes do país, começou ali a meio do caminho a acreditar em impostores. Eu tenho a ideia de que, e eu não gostava, para ser sincero, era novo demais, não gostava nem do Cavaco, nem do Ianes, nem sequer do Sampaio, mas se eu comparo, por exemplo, estas três figuras com os impostores que se seguiram, ficou a ideia de que perdeu-se qualquer coisa. Começámos a acreditar não no fazer, ou na ideia de que os problemas têm que ser resolvidos. Têm que ser resolvidos, não podem ser só falados, mas passámos a acreditar muito em promessas, passámos a acreditar muito na comunicação, no spin, não só nós, acionistas, como vocês, acionistas jornalistas, também começaram a acreditar muito no spin, ou pelo menos a amplificá-lo, e desde do primeiro-ministro, que eu considero impostor, que era o Guterres, que parecia que era primeiro-ministro, mas afinal não era. Fugiu. O segundo também fugiu. A seguir a esse veio outro, provavelmente o rei dos impostores, não vale a pena nomear. O que é que se passa? O que é que se passou com o acionista que de repente deixou de cuidar daquilo que é seu? Que é o seu país. O acionista achou que o acionista, tinha já era bom? E não sei o que é que se passou com o acionista, mas o acionista, que é o português, e é o português que eu quero dar nota, é o português eleitor. É o português eleitor, porque o momento de decisão passou a dada altura a não resolver os seus problemas, a não querer resolver ou acreditar em, não sei, em moinhos. E portanto, é muito pretencioso da minha parte, mas é assim mesmo. Eu quero dar ao português uma nota, nestes 50 anos, pelo estado da democracia, mas é uma nota otimista. Vou-lhe dar um 9. Vou-lhe dar um 9 para ver se ele, ainda com a esperança que ele se safe na oral. Muito obrigada, Miguel Saraiva, Pedro Vidarra, Gustavo Jesus e também a maestrina Joana Carneiro. O vencedor é feito de forma um bocadinho menos profissional do que aquilo que vemos aqui. Vai para o ar todos os dias, às 8h30 da manhã, ao sábado e ao domingo um bocadinho mais tarde, às 10h30. Não percam. Obrigada.